Oi pessoal, sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai aprender passo a passo como a gente faz para preparar uma solução aquosa. Então vamos lá? Ó, faça os cálculos necessários para preparar 50 ml de uma solução aquosa de dicromato de potássio 0,1 mol por litro. Então a gente sabe qual é o volume e a gente sabe a concentração da solução. O que é uma solução? É uma mistura de um soluto e um solvente. Quem é o nosso soluto? É o dicromato de potássio. Quem é o nosso solvente? Água, porque aqui tá falando que é uma solução aquosa, tá? Então, o que a gente precisa na prática para poder preparar essa solução? A gente tem que saber qual é a quantidade de soluto, qual é a massa em gramas de soluto. Se a gente calcular a quantidade em mol, vai resolver o nosso problema? Não, porque lá no laboratório você precisa pesar a quantidade em gramas. Então, a gente vai calcular a quantidade em gramas. Mas, para a gente fazer isso, o que a gente precisa? A gente tem que saber qual é a massa molar do dicromato de potássio. Porque aqui você sabe, ó, quantos mols por litro de dicromato de potássio você tem. Você sabe o volume da solução. O volume da solução em litros é 0,05. Como que eu faço para achar isso? Eu vou dividir aqui por 1000, porque eu sei que 1 litro são 1000 mililitros, tá? Então, vamos calcular aqui a massa molar. Depois que a gente calcular a massa molar, a gente consegue descobrir quantos mols corresponde a quantos gramas, tá? Então, vamos lá. A massa atômica do potássio é 39. São 2 potássios vezes 2. Mais a massa atômica do cromo, que é 52, vezes 2. Mais a massa atômica do oxigênio, que é 16, vezes 7. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 294 gramas por mol. Então, isso é a massa molar. Então, aqui, ó, eu já consigo transformar grama em mol ou mol em grama. Tanto faz. Então, agora a gente vai usar a concentração da nossa solução. Então, veja, ó, aqui eu sei que a minha solução precisa ter 0,1 mol para cada litro. Só que cada litro corresponde a 1000 mililitros. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu tenho 294 gramas para 1 mol, que é por mol. Só que a minha solução não vai ter 1 mol. A minha solução vai ter só 0,1 mol. Então, vamos lá. Para 0,1 mol, eu vou descobrir quantos gramas eu tenho. Mas presta atenção, ó. Esse 0,1 mol é para 1 litro ou 1000 mililitros. Então, essa massa que eu vou descobrir é se eu fosse preparar 1 litro. Então, se eu fosse preparar 1 litro, quanto seria esse X? Ó, vou multiplicar em cruz. 294 vezes 0,1. 29,4 gramas se eu fosse preparar 1 litro ou 1000 mililitros. Só que eu vou preparar 50 ml apenas. Então, 50 ml vai me dar a massa que eu vou precisar pesar na minha balança para preparar essa solução. Então, ó, essa massa vai ser 29,4 vezes 50 dividido por 1000. Ó, vou cancelar aqui, vou dividir aqui por 5, vai dar 1. Dividir 100 por 5 vai dar 20. 29,4 dividido por 20 vai dar 1,47 gramas. Então, essa é a massa do sal dicromato de potássio que eu vou ter que pesar para poder preparar essa solução. Mas aí você pode falar assim, ah, eu não gosto de resolver assim por regrinha de 3. Dá para resolver usando a fórmula? Dá também. Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui, ó, ou, você pode resolver assim. Você sabe que concentração molar é o número de mol, aqui, dividido pelo volume em litros.
Número de mol, você calcula assim. É a massa da substância em gramas dividido pela massa molar em grama por mol. Então, ó, eu vou substituir aqui, ó. Número de mol, ó, massa dividido pela massa molar, dividido pelo volume. Tá vendo? Então, você tem uma fração que você vai dividir por outra fração. Porque aqui, se você pensar que você está dividindo por um, ó, então é uma fração. Então, como é que você resolve isso? Você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, ó. Aqui é V sobre 1, então aqui você vai multiplicar por 1 sobre V. Então, você vai ter isso, ó. M, Emão e V. Como você quer calcular essa massa aqui, ó, você vai multiplicar. Então, você tem isso, ó. Concentração molar é a massa dividido pela massa molar pelo volume. Você vai multiplicar em cruz aqui. Então, para você calcular a massa, você vai fazer, ó, a concentração molar vezes a massa molar vezes o volume. Então, veja, ó. A concentração molar da solução, ó, é 0,1 mol por litro, ó. 0,1 mol por litro. Vezes a massa molar, a gente calculou aqui, ó, 294 gramas por mol. Vezes o volume. O volume da solução, quando você usa essa expressão, tem que ser em litros. Não pode ser em mililitro igual aqui, tá? Então, aqui vai dar 0,05 litros. Então, agora, ó, presta atenção nas unidades, ó. Você vai cancelar mol com mol, você vai cancelar litro com litro, vai sobrar grama. Fazendo essa conta, ó, você vai multiplicar 0,1 por 294, vai dar 29,4. Vezes 0,05, 1,47 gramas. Então, essa é a massa que a gente vai pesar para começar a preparar a solução. Então, vamos ver como é que funciona? Então, depois que a gente calculou a massa necessária para preparar a solução, a gente foi lá na balança e pesou 1,47 gramas. O dicromato de potássio, ele é um sólido laranja. É sólido porque se trata de uma substância que apresenta ligações iônicas, né? Você tem metal, potássio, a metal, oxigênio. Então, todas as substâncias iônicas, na temperatura ambiente, elas são sólidas. E a gente vai preparar uma solução aquosa, porque os sais de metais alcalinos, como é o caso do dicromato de potássio, potássio é um metal alcalino, são solúveis em água. Então, a gente vai preparar uma solução aquosa. Vamos lá. Então, agora que você já sabe preparar a solução, então vamos dar uma olhada como que a gente faz os cálculos para descobrir a concentração na nossa primeira diluição. Então, o que que a gente fez até agora? Nós pegamos lá e preparamos a solução A, a primeira solução. A concentração dela é 0,1 mol por litro. Aí nós pegamos, dessa solução, a gente pegou 10 ml. E a gente vai diluir essa solução de 10 ml. Então, o volume que a gente pegou dessa solução, 10 ml, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar água até que o volume final, que eu vou chamar de volume B, tá? Passe a ser 100 mililitros, tá? Então, eu quero descobrir qual é a concentração dessa nova solução diluída. Então, você viu que a gente pegou os 10 ml, colocamos no balãozinho de 100 e a gente colocou água até o traço de referência, que é 100 ml, tá? Então, qual vai ser essa nova concentração? Então, veja, ó, aqui, nesses volumes aqui de 10 ml, eu tinha uma determinada quantidade de soluto, que era o dicromato de potássio. Então, eu coloquei dentro do balão e fui acrescentando apenas água. Eu não acrescentei soluto. Então, ó, tava lá o meu balãozinho, tá, de 10 ml, de 100 ml, quer dizer, aí eu joguei aqui dentro esses 10 ml, tá, e fui acrescentando água. Então, a quantidade de soluto que eu tinha nos 10 ml é a mesma que eu tenho no 100, porque eu só acrescentei solvente, eu não acrescentei soluto. Então, eu posso escrever assim, ó, que o número de mols que eu tenho de soluto aqui na minha solução A
é a mesma quantidade que eu vou ter lá no B. A diferença é o solvente, que nesse caso é a água. Então, se o número de mols de A é igual ao número de mols de B, eu posso igualar essas quantidades de que jeito? Ó, você sabe que a concentração molar é o número de mol dividido pelo volume. Como que eu calculo o número de mol? Eu multiplico aqui em cruz, ó, N vezes 1, e aqui molaridade vezes volume, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, a molaridade de A vezes o volume de A é igual a concentração molar de B vezes o volume de B. Agora, gente, toma muito cuidado. Muita gente pergunta para mim se eu posso resolver isso daqui por regra de 3. O que é regra de 3? É uma grandeza, quando uma grandeza é diretamente proporcional à outra. Então, por exemplo, se você trabalha por 1 hora, você vai ganhar R$100. Se você trabalhar por 2 horas, você vai ganhar R$200, porque quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então, isso aqui é grandeza diretamente proporcional. Eu posso resolver por regra de 3. Então, aqui, ó, eu posso colocar o x, vou multiplicar em cruz, 2 vezes 100 vai dar 200. Ok. Aqui eu não posso. Eu não posso falar, ó, 100, 10 está para 100, assim como 0,1 está para x. Porque se fosse verdade, ó, aqui essa concentração teria que dar 1. E não dá 1. Porque veja, se você está acrescentando solvente, a solução vai ter uma concentração menor. É só você pensar no seguinte: se você tem um copo de suco e tem muito açúcar e você achou que está muito doce, o que que você faz para diminuir a quantidade de açúcar? Você coloca um pouco mais de água, mistura, você vai diluir. Então, a quantidade de açúcar lá vai ser menor. Então, aqui não é regra de 3. Isso aqui representa grandeza inversamente proporcional. Eu aumentei o volume, vai diminuir a concentração. Então, veja lá, ó. Concentração de A, 0,1. Volume de A, 10. Concentração de B, quero descobrir. O volume de B, 100. Aí você vai falar assim, mas espera aí, Sora, você colocou aqui 100 ml e 10 ml. Eu não tenho que transformar para litro? Quando você está usando a fórmula da diluição, não precisa. Você tem que usar litro aqui, ó. Se você for calcular, por exemplo, a concentração, você tem lá o número de mols de uma solução, sei lá, você tem 2 mols num volume de 5 litros. Aí aqui tem que ser em litros. Mas aqui você está igualando. Então, quando você iguala, ó, ml, você vai cancelar com ml. Então, você não precisa transformar em litro. Porque se você for transformar em litro, se aqui fosse 10 litros, 100 litros, você vai cancelar litro com litro, tá? Então, aqui você não precisa transformar. Aí, você vai fazer aqui, ó, 0,1 vezes 10 vai dar 1. Igual a concentração de B vezes 100. Então, a concentração de B vai ser 1 dividido por 100, que é 0,01 mol por litro. Porque é a concentração, ó, a unidade de concentração aqui, ó, é mol por litro. Então, foi o que sobrou para esse aqui, tudo bem? Então, essa nova concentração, ó, dá 0,01 mol por litro, 10 vezes menor do que a primeira. Tá? E se você fizesse por regra de 3, você ia fazer assim, ó. 0,1 está para x, 10 está para 100. Quanto que ia dar isso daqui, ó? Ia dar 1. E não é, você está diluindo, não pode ser maior do que a inicial, tudo bem? Então, cuidado aí na hora de resolver a nossa primeira diluição. Então, agora, a gente vai fazer a nossa segunda diluição. O que que a gente fez? Nós pegamos 10 ml daquela segunda solução, tá? Colocamos aqui no balão. E a gente colocou água até lá no traço de referência. Qual é o volume desse balão? 100 ml, tá? Então, nós pegamos lá, ó, 10 ml da solução 0,01,
Acrescentamos água até 100 ml e vamos descobrir a concentração. Agora você já sabe que a mesma quantidade de mols que eu tinha aqui no B é a que vai ter no C. Por quê? Eu peguei os 10 ml e joguei lá. Então, ele tinha lá um pouco de sal dissolvido. Eu acrescentei apenas água. Então, as partículas de soluto que eu tinha antes é a mesma que vai ter depois. Só mudou a quantidade de água. Então, aqui, ó, eu vou calcular a concentração. Então, eu tenho aqui a concentração de B e eu quero a concentração de C. Então, aqui eu tenho 0,01 vezes. Você já sabe que agora eu posso usar o volume em mililitros, eu não preciso transformar para litros. A concentração de C eu vou descobrir e aqui 100 mililitros, que é o volume final. Então, a concentração de C vai ser, ó, isso vezes 10 dá 0,1, dividido por 100. Então, aqui vai dar 0, eu vou ter, depois da vírgula, eu vou ter que acrescentar 2 zeros e o número 1. Mol por litro, tá? Então, agora eu tenho a concentração e o volume das 3 soluções. Tudo bem? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Se precisar, nós temos a playlist com vários outros assuntos. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!